Hoje eu vou falar sobre a saúde pública em Portugal. Recentemente eu fiz um vídeo falando se você pensa que você vai ser rico em Portugal, se você pensa que você vem morar em Portugal para enriquecer, você está muito enganado. E aí eu falei os principais motivos que você deve colocar aí no caderninho, né? De primeiro, segundo, terceiro motivo para você vir morar em Portugal, que seria qualidade de vida, segurança maravilhosa. E aí eu mencionei sim a saúde pública em Portugal, que para mim sempre me serviu muito bem. Eu moro aqui há 22 anos em Portugal e isso deixou algumas pessoas um pouco assim incomodadas. Mas já que deixou algumas pessoas incomodadas e ultimamente a gente tem visto um pouco a realidade de Portugal, que eu já vou falar mais pra frente com vocês. Afinal, Mariane, funciona ou não funciona a saúde pública em Portugal? Vamos lá então desde o início para eu poder explicar, não é justificar, mas explicar um pouco por que eu penso que para mim a saúde pública em Portugal funciona bastante, tá? Como eu já mencionei, eu moro aqui há 22 anos, vim aqui desde os meus 15 anos. Se você não conhece a minha história, vai lá nos destaques, tem lá a minha história com Portugal. Vamos falar antes, quando eu morava no Brasil. Eu sou de São Paulo, SP. Sempre utilizei a saúde privada, né? O privado, particulares, tudo que era médico era particular, tinha o convênio do trabalho do meu pai, enfim, eu nunca pisei num público no Brasil. E aí eu cheguei em Portugal e sempre que eu precisava, né, sempre que eu tava doente, precisava ir no médico, eu ia no público aqui de Portugal. Então, pra mim, ok, porque minha mãe falou, aqui o público é ótimo. No início foi um pouquinho complicado pra conseguir médico de família. Eu lembro que até conseguir um médico de família mesmo, minha mãe teve que ir algumas vezes lá, teve que pedir documentação, isso, aquilo. Nada que não seja normal para quem tá mudando de país, né? Mas eu sei, isso já posso adiantar, que você tem que olhar o mapa de Portugal, dar uma olhada nos 18 distritos e não pense, isso aqui é muito importante para você que tá me assistindo e quer morar em Portugal. Não pense que o que acontece em uma cidade de Portugal acontece em outra cidade. É igual, a mesma coisa. Então é muitíssimo importante você perceber que uma região não tem nada a ver com a outra. Claro que você vai ter que olhar um pouco a dimensão da sua cidade. Se for uma cidade grande, e agora eu vou falar de capital, Lisboa. Agora eu vou falar de outra cidade grande, Porto. De outra cidade grande, Braga. Então, você sabe que vai ter mais demora, principalmente nos primeiros passos, tá? Tudo vai ser um pouco mais complicado nos primeiros passos, porque é uma cidade grande e Portugal tem defeitos. Eu não tô aqui falando que Portugal é maravilhoso pra você, que não tem defeitos, que você vai lá no centro de saúde ou hospital e vai conseguir logo ser médico de família. Não vai ser bem assim. Você vai ter que lutar, batalhar para conseguir tudo que você tem direito aqui em Portugal. E como eu falei, em algumas regiões vai ser muito fácil e outras regiões não. Eu já tô aqui colocando o médico de família em questão. Eu sei também que muitas pessoas têm essa dúvida. Agora, falando um pouquinho da minha experiência que eu quero compartilhar com vocês. Eu moro numa vila pequena, é verdade. Eu moro no distrito de Castelo Branco e o centro de saúde é aqui na minha vila e o hospital que a gente utiliza é o da Covilhã, tá? Então, só para vocês perceberem, verem lá no Google, dá uma olhadinha qual é a população, quantos habitantes tem na Covilhã, entendeu? Porque isso é importantíssimo vocês perceberem. E agora, eu vou falar da minha experiência morando 22 anos aqui em Portugal. Vou falar coisas boas e talvez coisas ruins, que pra mim até nem foi tão ruim, mas pra você pode ser. Porque eu percebi isso nas mensagens que as pessoas estavam colocando e estavam se matando, um comentário, uma pessoa com a outra falando, é absurdo, a saúde pública é horrível aqui, é horrível. Eu fiquei não sei quanto tempo esperando, isso e aquilo. E agora eu vou falar Mariane, o que eu acho normal, o que eu não acho e a minha experiência. Bom, esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas ele é extremamente importante. Eu sei que ainda vai faltar muita informação, por isso que eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários. Se eu deixei de falar alguma coisa, se você ainda ficou com alguma dúvida, coloquem, por favor, tá? Falando da minha experiência também da minha família, porque graças a Deus, né, se fosse tudo comigo ia ser complicado, porque haja história de doença, né? Então, graças a Deus, não tenho muitas, mas tive ao meu redor e quero compartilhar com vocês. Primeiramente, eu vou falar para muitas meninas que querem ser mães, ou algumas mulheres que estão grávidas já e vêm ter o bebê aqui em Portugal. Antes da minha filha, antes da Amanda, eu tive grávida de outra menina e eu perdi, tá? Eu perdi esse bebê. Foi muito complicado pra mim, porque foi um aborto retido, né? Pra quem não sabe, o bebê morreu dentro da minha barriga.
Eu tava já com 4 meses e meio por aí. Foi uma experiência muito complicada pra mim e eu pude ter o apoio do hospital público em todos os momentos. Eu tive que ficar internada, enfim, tem todo o procedimento, né, pra retirada do feto. Só que depois eu tive hemorragia de urgência, tive que ir pro bloco operatório de urgência. Enfim, foi um pesadelo daqueles pesadelos, entende? Mas foi a primeira vez que eu tinha ficado internada, foi a primeira vez que eu coloquei a minha vida nas mãos dos médicos, sabe? Vocês entendem? A gente tem que confiar muito, né? Tudo aconteceu, depois eu fiquei internada, depois tive que fazer exames pra saber se eu tinha alta ou não, tudo certinho, as pessoas impecáveis, médicos impecáveis, enfermeiros impecáveis, tudo mais. E eu falei, caramba, que demais, assim, obrigada, né? Obviamente eu tive depois problemas psicológicos, doença do pânico, ansiedade depois disso, mas eu saí de lá assim, até falando, uau, tô viva, obrigado, eu agradeci a todo mundo. Não paguei nada, né? Não paguei nada. Eu falei, meu Deus, quando a gente precisa, quando é uma urgência daquelas que você tá correndo risco de vida, como é bom você tá entregue às mãos de médicos, a um hospital muito bom, né? E a saúde pública daqui de Portugal. Eu agradeci eternamente, é por isso que hoje eu acho que eu falo tão bem. Sei lá, gente, só quem já passou por isso sabe. Enfim, tô falando da minha experiência em Portugal. Pode ser que a sua no Brasil tenha sido maravilhosa em certas questões e outro país, entende? Mas a minha experiência dessa maneira foi ótima. Depois, passou 1 ano, 2 anos, eu resolvi engravidar de novo. Aí nasceu a minha Amanda, né? A minha filha linda. E graças a Deus com muita saúde. Mas, porém, as minhas gravidezes não são nada boas. E a gravidez da Amanda eu tive gravidez de risco, tive vários probleminhas durante a gravidez. Fui muito assistida. Porém, como a minha gravidez era de risco, eu fui seguida sempre na Covilhã no hospital. E assim, foi maravilhoso. Até eu lembro que naquela época, né, tinha muitos médicos brasileiros, muitos ginecologistas, obstetras brasileiros e brasileiras, e era legal essa troca, me sentia muito em casa e ao mesmo tempo tinha muitos portugueses maravilhosos também, então sei lá, tinha aquele mix, aquela mistura que eu gosto muito, Portugal-Brasil, né, vocês sabem, e eu me senti muito, muito feliz sempre. Aí eu vou falar uma coisa que talvez para algumas pessoas pode ser absurdo, que absurdo, eu lembro de umas 2 ou 3 vezes, né, quando eu tinha ecografia marcada, era marcada para as 2 da tarde, às vezes eu era atendida às 3h30, 4. Para algumas pessoas isso pode ser realmente um absurdo, como assim? Gente, eu sabia que aquela tarde estava destinada para mim e pro bebê, então não falava assim, realmente tá para as 2, às 3h30 já tô marcando compromissos. Não, eu sabia que aquela tarde ia ser para mim, pro meu bebê, levava água, levava suco, levava comida, porque eu sabia que poderia ter demoras e no meu consciente já tinha essa noção, não ia ser atendida logo, eu tava no público, não tava pagando nada, então eu tinha que esperar um pouquinho. Se isso for mal pra você, pra mim foi na boa, e o meu parto foi maravilhoso, tive cesariana, porque minha filha estava sentada, sempre teve sentadinha, então não podia ser parto normal, porque aqui realmente, isso é um assunto para outros vídeos, sempre foco no parto normal, sempre vão falar para você que vai ser parto normal. É até legal isso, né, porque é natural, é o normal, só que para certos casos é cesariana, no meu caso não tinha nem que pensar em parto normal, porque tava sentadinha, Amanda, e aí eu tive uma experiência maravilhosa, naquela época, né, há 9 anos atrás, o pai não podia acompanhar a mãe na cesariana, tá? Isso era muito chato, hoje já consegue acompanhar. Chato porque você tá sozinha naquela sala, né? Então, eu lembro do anestesista, da enfermeira, os próprios 2 médicos que estavam fazendo parto, conversando comigo, porque eu tava acordada, né, daqui pra baixo, tava com anestesia. E assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então, gente, tipo assim, cara, eu agradeci, eles eram minha família, eles eram tudo, Deus pra mim, eles eram tudo pra mim. Então eu só agradecia. Depois eu tive minha filha, correu tudo bem, graças a Deus. Depois fiquei no hospital mais uns 2, 3 dias, já não lembro. E os enfermeiros impecáveis, pegando, dando banho, me ajudando, as enfermeiras. E eu, obrigada. E graças a Deus, fui embora sem pagar nada. Eu sei quando eu falo sem pagar nada, né, gente? Eu sei que a gente, né, nossos impostos e nossos descontos, enfim. Tudo isso é pra gente morar, pra gente fazer com que o nosso país seja o país que a gente sempre sonhou, né? Nada é perfeito. Até hoje, né, quando eu preciso ir na pediatria, minha filha teve uma dor de barriga que ela ficou estranha aqui, não sei o que, ou a febre que não passa, bora pras urgências, bora pra pediatria pública, entende? Sempre, sem pagar nada. Então, sempre muito bem atendida, sabe? Uma época também, tá vendo? São épocas, é por isso que a gente tem que perceber que depois da meia-noite, as urgências, a gente não ia na pediatria, a gente ia nas urgências
normais de todo mundo. E isso acontece, eu filho a 1 da manhã, a febre não passa e assim. E aí eu lembro de ter ficado lá no corredor e assim, enfim, esperando, e aquele sono, aquela angústia, aquela coisa ruim, mas sabendo que vai dar tudo certo no final. Pode demorar, mas vai dar certo no final, eles vão atender. Nem se ela tiver que fazer um exame, depois demora o exame, nananã, depois passa um, não fala com você. E assim, gente, você tem que ter paciência, muita paciência, mas, como eu falo, no final sempre dá certo. No final você sai e fala, cara, que bom, foi atendido, tá tudo certo. E você vai se conformando com esse tipo de realidade. Agora falando sobre um pouco geral, assim, da família, né, que já aconteceu, que a gente sentiu na pele e a gente fala, cara, que demais, ainda bem que a gente teve uma boa assistência. Minha mãe já foi internada de urgência com apendicite, com apêndice, né? E aí ela teve que ser internada, foi de urgência e graças a Deus tudo correu bem. Meu cunhado teve cancro, né, o câncer, o linfoma, tudo no público, ele se curou graças a Deus. O meu avô, que Deus o tenha, ele tentou morar aqui em Portugal depois de um tempo, foi o que, há uns 4 anos atrás, eu acho. E ele estava sendo tratado também de um cancro, né, de um câncer de intestino. E aí tivemos que fazer todo o trâmite, quem tem câncer no Brasil, para quem tem câncer em Portugal, como que é o tratamento, se junta, se é igual, se não é, como é que é. Gente, tipo assim, deu super certo nessa questão. Só a questão que meu avô preferiu é voltar para São Paulo. Aí já foi preferência dele, obviamente, questões pessoais. Porém, ele foi super bem atendido na questão de saúde. E eu acho que essa é a parte, né? Eu não sei pra vocês, mas essa é bom ouvir, né? Relatos de pessoas que precisaram de tratamentos e conseguiram aqui em Portugal, né? Tratamentos de cancro, principalmente. A minha filha, quando tinha 2 anos, ela foi internada com infecção urinária. Nossa, foi um perrengue também. Eu tive que dormir com ela lá. Perrengue que eu digo que ela era muito pequenininha. Foi incrível, incrível mesmo, incrível. A assistência das pessoas e tudo mais. Sempre me deixou tranquila, sempre me deixou tranquila. Aí eu vou falar outro quadro pra vocês, só pra vocês. Eu tô dando exemplo, gente, só pra vocês terem essa noção, né, do que é normal, o que não é pra vocês. Que nem quando a minha filha foi internada, eu tive que dormir no sofá. Não sei o que é ruim pra vocês, entende? Pra mim, eu tava lá, eu tava vendo se o médico vinha, se ela ficava boa com o antibiótico que estavam pondo nela, se os enfermeiros vinham, como que tratavam ela, a salinha lá que tinha pra ela brincar e tudo mais, a pessoa que trabalhava lá, como é que era. Então, tipo, vocês entendem? Via os profissionais, né? E sempre muito maravilhosos. Outra questão que eu quero falar com vocês, isso é muito interessante. Eu tive uma fase da minha vida, né, que eu tava com muita ansiedade, com nossos traumas da vida, com as coisas da vida, né? E aí, a minha filha, né, trazia alguma doença da escola, eu pegava logo, né? Só que ao invés de tratar ou ser uma coisa ligeira, como é hoje, eu quase que nem pego quando ela tem, enfim, só o Covid, né, que ela pegou e eu acabei pegando. Na questão daquela época, eu peguei a amidalite. Então, a amidalite pra ela até nem era muito forte. Pra mim, era enorme a amidalite, que eu nem conseguia tratar com antibiótico. Eu já não tava conseguindo tratar só com antibiótico. Eu tinha que tratar com injeção. Foi uma coisa fora do normal. Eu sarava uma amidalite, eu achava que tava sarando, vinha logo outra por cima. Então, imagina quantas vezes eu tive que ir nas urgências lá do hospital. Pra mim, eu sabia que ir nas urgências por causa de uma amidalite, eu tinha que ficar sentada, eu ia ganhar uma pulseirinha na hora da triagem, uma pulseirinha que não era nem sei quais são as cores, a vermelha, laranja, enfim, já nem sei, graças a Deus eu não sei de cor, né? Mas acho que eu peguei a verde ou a amarela, mais simples, porque eu tava com amidalite e tava tomando o Beneron, o Brufeno, enfim, eu tava tentando, tava me medicando e tava, né, pelo menos ia passando a febre quando dava pico de febres, e assim, não tava tipo assim, desmaiada, obviamente, né? Então, pra mim, eu sabia que pelo menos eu tinha que ficar umas 4 horas, no máximo, tá? Que eu acabei ficando, eu sei que tem gente que já ficou mais. Porque já aconteceu isso comigo. Então eu ia lá, tipo assim, cara, enfim. Só isso tudo pra falar pra vocês que eu aguardava as 3 horas, às vezes não passava 4, podia ser 2 horas, tá? Mas pra mim tá tudo certo. Muitas vezes me chamavam, eu entrava no corredor das urgências, que isso eu vejo relatos de pessoas que ficam, que absurdo, me colocaram no corredor com pessoas na maca e assim. Gente, urgência é assim, tá? É diferente de um particular, é diferente de uma clínica particular e tudo mais. Você vai no hospital, nas urgências, qualquer lado do mundo. Vem uma ambulância de um lado, qualquer coisa com a pessoa assim. Quem quebra uma perna, assim, te colocam lá e falam assim, eu lembro que tudo bem pra mim, né? Se eu não quero olhar, eu olho pra baixo, olho pro telemóvel, pego um livro, né? Faço assim, tipo assim, cara, ainda vou fazer exame de sangue, eles fazem sempre exame de sangue, ainda vou ser vista por um médico, depois uma enfermeira, depois vai sair o resultado do exame de sangue, depois isso, depois aquilo. Claro que ainda tem outra demora lá dentro. E muitas vezes tem gente gemendo do seu lado porque realmente teve uma gastroenterite ou teve algum... Entendeu?
Claro que as pessoas estão lá, não tá se acumulado, gente caindo em cima do outro, não, tem cadeirinha, mas essa é uma realidade que pra mim tá ok, porque tá tudo certo. Gente, eu não sei se isso, alguém vai falar, Mariane, que absurdo, mas eu sei que eu vou ser atendida, e eu sei que eu vou ser bem atendida, e ponto, final. Isso que importa. Eu tô lá, tá? Uma reviravolta, tá demorando, mas eu vou ser bem atendida, eu vou ser atendida e bem atendida, pronto. Agora, se já aconteceu com você, claro que são momentos, pode acontecer, não fui atendida porque aconteceu isso. Nunca aconteceu isso comigo, mas pode acontecer com você. Agora, isso se repetiu muitas vezes de você ir não ser atendido, aí é outra história pra você reclamar. Então, às vezes a pessoa chega e reclama, mas nem foi tão mal assim. Ela poderia ter tido um pouco mais de paciência. O que tá faltando hoje para o ser humano é paciência. Agora eu vou relatar um episódio também que aconteceu comigo, tá? Pra vocês tomarem isso como experiência e eu acho que é bom. Há um tempo atrás, né, apareceu um caroço no meu peito. Gente, eu tô falando aqui todas as doenças aqui, Deus me livre, mas eu estou me abrindo pra vocês perceberem um pouco como funciona. Que isso também é outra coisa que muita gente acabou me questionando, tá? Então apareceu esse caroço no meu peito, obviamente eu fiquei sem chão, né? A gente só pensa no mal, infelizmente. E eu falei, cara, eu preciso das urgências, urgente. E eu lembro que eu não queria até a Covilhã para o hospital, porque eu sabia que na Covilhã, como é uma cidade maior, ia demorar mais para eu ser atendida. E aqui no centro de saúde, às vezes, tem essas complicações também. Tem centros de saúde que falam, não atendemos mais urgências. Ou urgências de tal hora para tal hora. Senão tem que ir para Covilhã, tem que ir para Guarda, tem que ir para outro, um hospital mesmo. Acontece isso, para algumas pessoas pode ser, não acredito, isso aqui é uma droga, esse hospital público, essa saúde pública em Portugal, porque para muita gente pode se revoltar por causa disso. Eu entendo, calma aí. Tem horários, não é muito legal, devia ser sempre também os centros de saúde, as urgências deviam funcionar sempre. Mas eu falei, cara, e se eu falar que realmente tô desesperada, que eu preciso ser atendida por uma médica? A gente tenta, né? Fui eu aqui no centro de saúde, meio que falando, não vão me atender, eles vão me mandar pro hospital, mas eu não quero ir pro hospital porque vai demorar. E eu tô desesperada. Lá no hospital eles vão falar, não é nada demais, vão me dar pulseirinha amarela. Eu já sabia, gente, e não tô reclamando, tá vendo? Eu tentei, consegui ser atendida aqui no centro de saúde, pelo menos pra ser vista por uma médica logo, e ela me encaminhar pra algum lugar. E eu chorei pra ela, falei, ai meu Deus, você acha que isso aqui é um câncer ou não, né? É que nem foi apalpando, gente, ele apareceu a olhos mesmo no espelho, quando eu tirei a roupa pra tomar banho, apareceu, eu falei, cara, deve estar num grau maior. Uma pessoa já começa a ter um monte de coisa na cabeça. Aí, a médica, pronto, viu, apalpou tudo certinho. E depois ela obviamente, fez todo o protocolo. Ela disse que parecia que não era nada de mal. Temos que fazer ecografias, temos que fazer exames. Foi uma médica das urgências do centro de saúde. E ela passou tudo que tem que ser passado. Olha, você vai ter que fazer uma ecografia para eu não pagar, né? Como tudo é de graça. E vou fazer assim, porque depois eu vou falar sobre taxas também. Mas ela vai me passar uma ecografia de graça também, entende? Então ela vai me passando as coisas. Só que quando ela me passou, ela falou assim, você agora vai fazer essa ecografia, você vai ligar para esse lugar lá de Castelo Branco e você vai marcar uma ecografia lá, tá bom? Pronto. Ela tá me passando os protocolos todos certinhos, tá? Tudo eu teria que ligar para Castelo Branco, marcar essa ecografia, ir até Castelo Branco, fazer, depois levar para ela olhar. É assim que ia funcionar e eu não ia pagar nada, só a pequena taxa de urgência, né? Tá tudo certo. Aí eu cheguei em casa, falei, vou ligar logo aí porque eu quero marcar pra ontem. Aí o que acontece é o que muita gente relata e não gosta. Liguei pra lá e falei, olha, eu quero marcar a ecografia. E a pessoa fala, deixa eu ver aqui a agenda, tudo certo. Imagina, era 15 de agosto, olha, só pra 30 de setembro tem vaga. Aí é que tá. Aí é que todo mundo reclama. E aí que eu vou falar pra vocês o que acontece com Portugal, como é que funciona pra mim quando é esse tipo de acontecimento na minha vida. Ou seja, você acha que eu ia ficar com esse quisto no meu peito, né? Que até o momento era um caroço no meu peito, até dia 30 de setembro, daqui a um mês e meio que eu ia ver? Você tá doido? Como que eu ia dormir sem, né? Então, o que eu fiz? Óbvio, fiz assim, ok, não marca nada, tchau. Fui numa clínica privada fazer minha ecografia. Liguei pro dia seguinte. Paguei, porque eu não aguentava. Tá? Porque pra mim era urgente. Então vocês estão vendo o que acontece muito aqui em Portugal. Então imagina que eu quero fazer uma ecografia
sei lá, no meu joelho, porque meu joelho eu tô correndo muito, tá uma dorzinha chata, eu quero ver, quero... Não era urgente, entende? Eu conseguia aguentar até o dia 30 de setembro, ou até, de repente, se marcassem pra mim até o 30 de novembro. Ah, Maria, só daqui 2 meses é que você vai ter vaga pra fazer ecografia no joelho. Eu acho que eu falava, tá bom, porque eu sei que o joelho é a força que eu tô fazendo na corrida. Eu vou parar de correr e eu vou ver, vou tratar dele. Não era urgente pra mim. Então, pra mim, se acontecesse isso, tudo certo. Agora, um caroço no meu peito, pra mim era urgente. Só que eles têm a demanda deles, né? Infelizmente, não foi para o dia seguinte. O público, nesse aspecto, não tá assim. Não tá assim para amanhã. Já tá. Não tá bem assim, entende? Então, a gente tem que entender. Eu espero que esse vídeo vai ficar enorme, mas eu espero que vocês entendam. Eu fiz a ecografia, levei o resultado pra médica ver. Só que antes da médica ver, porque eu sabia que ainda ia ter uma demora pra eu marcar essa consulta com ela, porque ainda tem isso também. Demora de 1 mês, demora de 15 dias. O que eu fiz? Eu, Mariane, porque pra mim eu precisava saber aquele resultado muito rápido. Fui até um ginecologista mesmo, fui até um profissional particular. Eu paguei um ginecologista particular. E eu soube disso em 4 dias. Eu soube do resultado. Graças a Deus não era nada, são resquícios, algumas coisas. Enfim, tem que estar em observação, mas graças a Deus não era nada. A gente tem que estar sempre de olho. Vocês estão vendo? Pra mim era urgente, então eu me recorri ao particular, tá? Eu não tenho seguro-saúde, eu não tenho plano de saúde. Isso vai ser assunto para outro vídeo. Eu não tenho, porque é raras vezes que acontece isso comigo. Porque eu não tenho nenhuma doença crônica, eu não vou pra... Enfim, eu não costumo ir pra nutricionistas, eu não costumo ir pra dermatologistas. Então, né, tem gente que cuida muito, né? Enfim, acho legal. Então, pra algumas pessoas, ter um seguro-saúde, principalmente, que depois eu vou falar da diferença pra vocês em outro vídeo, é importante, tá? Mesmo pra quem faz muitos exames, aí depois você vai lá, vai fazer, e depois você paga, não a totalidade, né? Que nem eu, quando fiz esse exame, fui até a guarda fazer essa ecografia, se tivesse um seguro-saúde, eu pagaria bem menos, entende? Mas como é uma coisa rara, só pra vocês entenderem, então, como é que funciona. Eu sei que isso é de cada um, de cada vivência. Eu acho que muita gente comparou com o SUS, falou que até o SUS é melhor do que a saúde pública aqui de Portugal. Muita gente escreveu isso. E pasma. Eu falei, não, então calma aí, então o SUS deve estar bom. Eu já ouvi falar que tava bom, que já não é como antes, quando eu morava no Brasil, né, muito tempo atrás. A saúde pública até no Brasil tá boa, tá ok, vamos dizer ok, né? E, enfim, tem gente que tem uma mais experiência e às vezes tem até 1, 2, 3 mais experiências. E aí sim, eu acho que você já pode começar a pensar, opa, calma aí, tem alguma coisa estranha aqui. Ou será que sou eu? Ou o que será que tá acontecendo? Será que eu vou para outro hospital? Será que eu devo mudar? Então isso tudo vocês têm que perceber que varia muito de região para região, tá bom? Cidade grande vai ser sempre um pouco mais complicado. Porém, gente, eu acho que a gente não pode tomar como verdade. Por isso que eu apaguei até muitos comentários, eu sou sincera. Porque eu acho que quem olha vai falar, caraca, a saúde de Portugal tá horrível. Fui lá nos comentários de um vídeo da Mariane, tipo assim, tinha 10 ou 15 pessoas falando muito mal da saúde pública de Portugal. Então, vamos analisar caso por caso. Eu quis colocar aqui a minha experiência. Você viu que eu falei coisas boas e coisas ruins, tá? Eu falei mesmo como é que é. E eu gosto assim. E ainda assim eu falo, cara, muito bom. Cumpre, tá? Minha filha vai ficar doente, eu vou logo nas urgências com ela, entendeu? As taxas, como eu ia falar pra vocês, aqui existem taxas, né? Grávidas não pagam, crianças não pagam, ok? Só que adultos pagam sim, então você tem a taxa de urgência, taxa de consulta, são pequenas taxas, tá? Pode pagar desde 5 euros, né, em centro de saúde, a 10. É importante vocês perceberem que existem essas taxas, por isso que muita gente ainda fala mal, né? Muita gente fala, eu ainda tô pagando e tô aqui há 4 horas esperando, ou há 3 horas esperando. Tem gente que não tem essa paciência, não percebe. O que acontece com Portugal? Portugal funciona. Aqui em Portugal as coisas funcionam. Quando as coisas estão ruins, eles melhoram. Então vamos falar agora, até coloquei aqui uma colinha. O que tá, se você coloca assim agora, Portugal, falta de médicos no Google, assim, você vai cair uma enxurrada de notícias falando do tipo, assim, eu peguei 3 ou 4 aqui para vocês perceberem. Urgências no Algarve podem encerrar por falta de médicos. Obviamente, faltam médicos em Portugal. Falta de médicos, pela primeira vez, a ministra reconheceu que há um problema. Falta de médicos compromete distrito da Guarda. Então, se você coloca, cai tudo isso. E agora, você liga a televisão, aí começou o jornal.
Jornal, já não é Covid, já não é a guerra, falam, ok, mas agora estão batendo na tecla, e só se fala disso, de falta de médico, fechando as urgências de obstetrícia, fechando não sei que parte, enfim, faltam ginecologistas, faltam obstetras, falta de médicos, tal, então só isso. Estão só falando, estão fechando urgências, ou estão pondo horários de tal hora já não funciona. Então, claro que isso até dá um medo, né? Então você já tá ouvindo que os relatos de brasileiros que acabaram de chegar, ou estão aqui há um tempo, estão falando muito mal da saúde pública de Portugal, porque é o que tá acontecendo mesmo. Todos os brasileiros estão falando mal. Todos os brasileiros estão falando mal. A maior parte, tá? Chegaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, estão falando mal. Entendeu? Só falam mal. Da saúde. Depois olham isso ainda e falam, tá vendo? Não, isso aqui é horrível, então isso, aquilo. Então, a gente tem que entender uma coisa. Em Portugal, quando há uma crise, e essa não é a primeira que aconteceu, tá? Nem a segunda, nem a terceira, tá? Mas Portugal tenta resolver. Então, isso é importante vocês perceberem. Talvez no Brasil não resolvam tanto quanto Portugal, tá? Portugal já caiu em crises, agora eu vou falar de econômica e reergueu. Enfim, não vou entrar muito por aí, mas eu quero que vocês entendam que Portugal é um país que pode ter problemas, que é normal ter problemas, tá? Ele não é perfeito, Portugal não é perfeito, está longe de ser perfeito, mas tentam resolver o problema, né? Se a ministra tá vendo, já conseguiu ver, eles estão com escassez de médicos, estão, então calma, venham médicos, né? Alguns médicos estão indo embora de Portugal, porque realmente às vezes não gostam do salário, querem imigrar, querem para outros países, estão indo, mas então Portugal está com portas abertas para médicos também. Como eu falei na Covilhã, pelo menos agora eu não sei, né, como que tá sendo, porque faz 9 anos que eu tive minha filha, mas na época que eu tava grávida, tinha venezuelano, tinha muitos brasileiros, né, ginecologistas. Ainda tem, eu sei que ainda tem alguns já estão em outros lugares, porém, é legal isso, a gente perceber. Aí é que tá também quando eu falo, você acha, Maria, dos brasileiros estarem indo para Portugal? Será que não é muito brasileiro? Eles estão em falta. Isso agora são os médicos, mas falta mão de obra, falta muita coisa, falta muitos estrangeiros mesmo em Portugal, porque tem sim ofertas de emprego e agora essa é mais uma, né? Faltam médicos. Então, eles vão ter que resolver de alguma maneira, porque dessa maneira como tá, não vai ficar. Isso eu tenho certeza. Portugal nunca vai deixar isso piorar. Não, estamos passando por uma fase ruim, estamos. Então, se você está chegando em Portugal esse ano ainda, se você chegou em Portugal agora, então fique sabendo que isso também é passageiro. Isso é uma crise e a gente vai ter que enfrentar, como Portugal já enfrentou muitas crises. Então, antes de falar mal, tente perceber. Tente verificar se realmente é mal mesmo. Tenta olhar para dentro também antes de falar muito mal da saúde pública de Portugal. Eu acho que com esse vídeo eu consegui fazer relatos para vocês. Eu consegui falar da minha experiência que eu queria primeiramente. Óbvio que eu quero que vocês me deixem aqui, né, nos comentários dúvidas que ficaram, porque eu posso voltar a fazer outro vídeo. Agora acho que foi mais falando um pouco de mim mesmo, da minha experiência, da minha história, da minha família, porque eu acho que é muito importante eu falar para vocês. Não se esqueçam que no início desse vídeo eu falei para vocês que cada região de Portugal tem uma maneira em tudo, não é só o centro de saúde e o hospital, não, gente. É em tudo de resolver a burocracia, de resolver coisas. Então, o que acontece às vezes em um lugar de Portugal pode ser que não aconteça em outro lugar, tá? Mas saibam que bom e mal existe em todo lado de Portugal também. De repente, uma pessoa teve uma experiência boa lá no Porto e outra pessoa teve uma experiência ruim em Coimbra, entende? Que é menor. Pode acontecer, mas também pode acontecer de uma pessoa ter tido uma experiência muito ruim no Porto e muito boa em Coimbra. Então, acho que vocês, quando vão emigrar, vocês têm que ter a mente aberta também para o que vem, para o que vocês podem encontrar, tá? Agora, quando eu falo que a saúde pública de Portugal é boa, é porque ela é boa, ela funciona, entende? Vamos agora ver essa questão de escassez de médicos, de crise, falta de médicos, compromete isso, fechou isso. É uma crise agora. Vamos falar no geral. Quando melhorar, quando voltar ao normal, né? Então, funciona a saúde pública aqui? Funciona. Agora, o que é urgente para você? O que você pode esperar um mês para ir na consulta? O que você pode esperar isso e aquilo? Você pode esperar? Não? Então vai recorrer a um particular, tá? Então acho que é melhor você ter seguro-saúde, sim,
tá? Acho que é melhor você ter um plano aí de saúde ou seguro-saúde, que eu vou falar um pouco da diferença pra vocês e como que funciona isso em Portugal, é outro vídeo, como eu falei. Acho que sim. Então vem aqui já com a mente aberta. Eu na minha mentoria, quando eu faço mentoria, eu aviso as pessoas como que funciona. Mas eu coloco sempre os processos os processos que eu entrego depois, né? Sobre plano de saúde e sobre o seguro-saúde, né? Então, eu vou lá para simularem, já saberem, já chegarem aqui sabendo. Olha, se eu não gostar da saúde pública, já vou recorrer a isso, aquilo, entende? Então, vocês não podem só pensar. Eu falo sempre, tentem a saúde pública, tentem. Tentem gostar, tentem ver as dificuldades. Eu sei quais são as dificuldades da saúde pública aqui. Eu relatei para vocês. E eu sei quando eu devo recorrer a particulares e outros lados, né? Então, sei lá, se ficou alguma dúvida ou não. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Me sigam aqui no Instagram para mais informações como essa. Me deixa aqui nos comentários também mais dúvidas. Compartilha esse vídeo com alguém que queira morar em Portugal, por favor. Eu acho que esse vídeo ficou muito grande, infelizmente não deve ir para muita gente, mas tentem compartilhar o máximo que puderem, porque é muito importante vocês perceberem como é que é mesmo viver em Portugal e o relato de alguém que mora aqui há muito tempo, não alguém que tá aqui há 1 ou 2, 3, 4, até 5 anos, gente. Ainda não conhece a fundo Portugal, ainda não vivenciou a fundo Portugal. Você tem que entender mesmo como é que é esse país antes mesmo de morar. Então, se eu puder compartilhar mais experiências como essa, estarei aqui.